Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo à NASA On TV, uma TV pensada em você e toda a sua família. Eu sou o Douglas Azevedo e você agora faz parte do programa Vivendo e Aprendendo. Trazemos lições da Bíblia para que você possa ter uma vida melhor perante o Senhor Deus e principalmente perante a sociedade. Lições importantes bíblicas que contam que você também pode ser feliz, que muitos personagens bíblicos também falharam, mas também acertaram. Passagens lindas que contam pessoas que tiveram problemas grandes, conseguiram vencer os problemas e que hoje têm uma vida muito melhor. Então quero dar as boas-vindas a você e te convidar a estar sempre comigo aqui, acompanhando e também aprendendo sobre a palavra de Deus, para uma vida com mais qualidade e assertividade. Eu tenho certeza que você vai ser melhor no seu trabalho, na sua casa, enfim, em todo o segmento da sua vida. Mas quero orar com você nesse momento. Quero que você ore comigo para que Deus possa ver nosso entendimento e quando abrirmos a palavra de Deus, nós podemos ver que Deus realmente tem coisas para nós. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos muito, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na sua presença. Queremos te pedir, Senhor amado, que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos ajude. Que o Senhor venha sobre nós e dai-nos graça para entendermos a sua palavra. Que nós possamos entender e aprender do Senhor todo dia. Que nós podemos caminhar e cada vez mais entender o seu propósito sobre nossas vidas. Abençoe estar assistindo a programação. Abençoe esta casa, essa família. Abençoe a todos. Que o Senhor venha a ser, papai querido, norte nesta noite. E que nós possamos aprender cada vez mais com o Senhor. Pai, nos mostra que na Bíblia Sagrada as suas palavras são vivas. E que nós possamos, ó Pai querido, aprender muito mais do Senhor. Que nós possamos aprender e entender o seu propósito. Que nós possamos ter o cheiro de Cristo, que nós possamos a partir de agora desse estudo e nossa vida adiante, que nós possamos refletir a pessoa de Jesus. Pai, abençoe este que está assistindo, essa que está assistindo. Que este vídeo venha impactar a vida deles e que eles possam aprender, papai querido, que com erros e com acertos o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas. Abençoe cada um que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mateus capítulo 26. Do versículo 31 até o versículo 35, que diz assim: E Jesus disse: Esta noite sereis uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meus queridos e minhas queridas, estamos diante de um texto onde fala sobre um homem muito complicado, que nós entendemos na palavra de Deus como um dos mais complicados da Bíblia. Este homem é Pedro. Eu quero fazer uma contextualização com você, para depois entrarmos na palavra do Senhor e mostrar a você que tanto eu quanto você, nós temos as mesmas características de Pedro. Temos sucessos e fracassos. A leitura de hoje será
sucessos e fracassos na vida cristã. A contextualização sobre a pessoa de Pedro. O seu nome era originalmente Simão, era filho de Jonas. João capítulo 4, versículo 12, nos informa esta passagem. E irmão de André, que está em Mateus capítulo 4, 18. João capítulo 6, versículo 8 também fala que ele era irmão de André. Pedro era casado e a sua esposa acompanhou ele em uma de suas viagens. Mateus, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos informa que ele era casado. Antes de ser chamado por Jesus, ele trabalhava com seu pai como pescador. Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20, nos informa que ele tinha esta ocupação. Pedro não foi educado religiosamente, ele tinha um forte sotaque da região da Galileia. Mateus capítulo 26, versículo 33, nos informa que ele tinha essa característica. Era, portanto, considerado um ignorante e sem estudo pelos líderes judeus. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13, nos informa também. Pedro escreve 2 cartas que se encontram no Novo Testamento, no bloco de livros ou cartas chamado Cartas Universais. Ou sejam, cartas escritas para as igrejas de todas as épocas e eras. Então, ele escreve 2 cartas, são importantíssimas para nós leitores e principalmente cristãos no período de hoje. A primeira carta que Paulo escreve, ele faz um encorajamento à igreja que estava dispersa, né, e que estava sofrendo muito pela fé. Então ele escreve essa carta, ele oferece conforto, exorta a essas pessoas que leem a carta, que elas sejam leais e continuam tendo esta vida cristã, sendo um espelho. Então, quando Pedro escreve a segunda carta, ele já sente que a hora dele já está partindo. Então, ele escreve a segunda carta. Na segunda carta, ele vem advertir os cristãos que aconteceria após a sua partida. E também lembra aos cristãos, quando escreve a segunda carta, faz menção aos falsos mestres. Então, quando Paulo escreve as 2 cartas, ele também direciona esta segunda carta e faz menção sobre a demora da volta de Cristo, porque enquanto Cristo havia sido levado ao alto, como lemos em Atos capítulo 1, muitas pessoas pregavam o evangelho e pregavam de forma errada, sendo considerado falso mestre, ou seja, iam em desencontro àquilo que os apóstolos pregavam e ministravam. Então, ele encoraja os cristãos também na segunda carta a entenderem sobre o que seria a heresia e também a fugir desses ensinos e também crescerem na fé. Nós encontramos a referência na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 14 e o versículo 18. As 2 cartas foram escritas entre os anos de 64 depois de Cristo e 68 depois de Cristo. Nós veremos aqui também alguns assuntos importantes que vão tratar sobre esse processo de sucesso e fracasso na vida de Pedro. Nós entendemos que existem algumas situações que Pedro enfrentou que nós assimilamos com ele. Nós entendemos que o cristão tem o seu momento de sucesso e também o seu momento de fracasso. Pedro experimentou várias sensações, principalmente fracassos, que poderiam muito bem tirá-lo da fé. Mas nós vemos que Pedro foi um homem que, mesmo com dificuldades e com todos os problemas, ele ainda persistia no caminho de Jesus. Quero trazer para vocês 4 indicativos de sucesso na vida de Pedro e 4 indicativos de fracasso na vida de Pedro. Se você tiver sua Bíblia aberta aí, por favor,
abre Mateus capítulo 10, versículo 2, que vai justamente falar sobre a escolha de Pedro como um dos 12 apóstolos. Nós encontramos nesse versículo ele sendo um dos primeiros mencionados. Mas nós entendemos que Pedro já tinha um chamado de liderança. Por isso, foi colocado Pedro como um dos primeiros a ser escolhido como um dos 12. Nós temos isso como um sucesso na vida cristã, quando Cristo nos chama para uma grande obra. E eu acho mais interessante é quando Cristo nos chama para estar com Ele, nós sentimos um gozo muito grande na alma. Se você foi chamado por Cristo, tenho certeza que a sua alma regozijou-se. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês sobre sucesso na vida de Pedro é que ele anda por cima da água em direção a Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 29, vai nos trazer um indicativo que Pedro, quando olha para Jesus Cristo vindo em direção a eles por cima das águas, Pedro não pensou duas vezes, atirou-se na água e foi em direção a Cristo. E o mais interessante é que Pedro anda por cima da água depois que Jesus o chama, ele vai em direção a Jesus. Muitas pessoas vão colocar Pedro, o foco das pessoas é Pedro afogando, perdendo esta fé, e que nós veremos um pouco mais à frente. Mas o que eu acho mais interessante nessa história é que Pedro, ele foi. As pessoas olham para o final de Pedro, naquela situação, que ele afunda, e Cristo tem que pegá-lo pela mão antes que ele se afogue. Mas o interessante é que Pedro foi. A decisão de Pedro, ele foi até Cristo, não se importou em andar sobre as águas, ou estar sobre as águas, como diz o texto, mas ele enfrentou o seu medo e andou por cima da água. Nós, quando aceitamos a Cristo como o Senhor e Salvador, nós também temos esta atitude de nos lançarmos a Cristo, independente de estarmos em qualquer situação. O mais importante é sairmos do barco e adentrarmos ao mar e andarmos para Cristo. Qual a direção você tem tomado na sua vida? Você tem realmente andado nesse sentido a Cristo? Se você não tem essa atitude, eu aconselho você a andar em direção a Cristo. Porque a melhor coisa que você pode fazer é andar no caminho do Senhor Jesus. A terceira nota que eu encontro aqui numa vida de sucesso para o cristão, eu encontro em Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao 19, onde Pedro confessa Jesus como Messias. Esta passagem ela é bem clara quando ele reúne os 12 para saber o que havia se falado sobre ele e como estava o seu nome sobre toda a Galiléia, Palestina e as terras próximas. Alguns disseram que ele se parecia com João Batista ou que ele era Elias ressuscitado, mas ele faz uma pergunta mais explícita aos seus apóstolos. O que vocês dizem que eu sou? Pedro prontamente disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho fantástico esta passagem, porque nós vemos que Pedro, ele olhou para o Senhor Jesus, ele viu ali o Messias, principalmente por causa dos milagres e feitos em nome dele. Na época de Cristo havia muitos problemas com falsos profetas e principalmente com falsos cristos. Provavelmente muitas pessoas estavam ali dizendo que eram o Cristo e fazendo, quem sabe, alguns falsos prodígios. Por isso encontramos os judeus e os principais da lei questionando os ensinos e a maneira de Jesus viver. Mas Cristo mostra que Ele é desde aquele que os profetas falaram, que os patriarcas mencionaram, aquele que, quando lemos o Pentateuco,
encontramos muitos indicativos da pessoa de Cristo no Pentateuco, passando por toda a história bíblica, até culminar com o nascimento de Jesus. Cristo sempre foi o ponto principal de toda a história. Tanto é que ele faz divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus Cristo realmente é aquele que as Escrituras diziam, principalmente quando lemos o livro do profeta Isaías. Isaías foi o que mais disse sobre Jesus, 66 capítulos, que falam sobre Cristo. E quando lemos principalmente sobre a sua crucificação, sobre o seu nascimento, e principalmente sobre a sua obra redentora, quando lemos que estava sobre ele as nossas dores e pelas suas pisaduras seríamos curados, ali é um indicativo forte que Jesus Cristo realmente é o Messias. Quem é Jesus para você no dia de hoje? O que traz para você o sentimento que Jesus é o seu Senhor? Bom, eu chamo você a ler comigo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus. Assim como Pedro, nós podemos também testificar que Jesus é o Cristo. O quarto ponto que eu encontro aqui, que eu acho essencial, e já quero encerrar essa parte, onde falamos sobre os sucessos de Pedro, e principalmente o comparativo da nossa vida, ele é testemunha da transfiguração. Mateus capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 8, fala que ele foi espectador da transfiguração de Jesus. E quando nós lemos sobre a transfiguração, nós encontramos dois personagens, Moisés e Elias. Ali nós temos os profetas, representado por Elias, nós temos a lei, representado por Moisés, e nós temos a personificação, tanto da lei quanto dos profetas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio essa passagem, em que ele faz parte, com mais dois apóstolos da transfiguração, eu tento imaginar com o meu consciente como deve ser a cena. Jesus com dois importantes ícones da palavra de Deus. Pensa bem na emoção que Pedro teve quando viu Moisés e quando viu Elias. Pensa no gozo e felicidade quando viu nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto em corpo glorificado. Quantos pensamentos não passaram pela cabeça de Pedro? E esse foi um sucesso muito grande, porque ele pôde acompanhar e ver realmente como será a nossa vida depois de um corpo glorificado, depois da volta de Cristo. Pedro experimentou muitas coisas boas, principalmente essa, que eu gostaria de falar com você, que o nosso corpo glorificado excede muito mais do que o nosso pensamento pode exercer, pode pensar. Olha quantas coisas boas Pedro experimentou andando com Cristo. E você? Quantas experiências você já teve andando com Cristo? Eu tenho certeza que muitas, mas chamamos atenção para que você possa entender que Pedro teve muitas faltas, mas também teve acertos, e os acertos foram acertos gloriosos. E você pode ter os acertos também como Pedro. É só você continuar e se entregar realmente nas mãos do Senhor. Falamos sobre 4 acertos. Quero falar sobre os 4 fracassos ou momentos em que Pedro vacilou. Um desses momentos foi justamente quando Pedro está sobre cima das águas e afunda e quase se afoga. Mateus capítulo 14, versículo 30, nos mostra que Pedro se afogou. Como eu já mencionei, Pedro, ele tem essa atitude de andar por cima das águas, mas em certo momento ele vai e afunda. Uma demonstração de perca de fé que Pedro teve. O mais interessante nessa história, como já foi dito anteriormente, não é quando Pedro afoga e é a demonstração da falta de fé, mas sim o que Pedro fez para ir ao encontro de Jesus. Houve essa falha com Pedro
Em algum momento, ele duvidou que ele podia chegar ao Senhor Jesus. Quantos de nós, em nossa vida cristã, em caminhada cristã, pensamos que nós não teremos sucesso ou êxito em algo para o Senhor Jesus? Mas o mais interessante é que Pedro, quando se afoga, Cristo estava lá. Cristo continuou de pé em cima das águas, estendendo as mãos para Pedro. Assim é na sua vida também. Quando você começa a trilhar o caminho do Senhor, em algum momento você der uma vacilada e achar que está se afogando, está morrendo, o nosso Senhor Jesus vem e nos pega pela mão. Isaías capítulo 41 diz que Ele pega-nos pela mão direita e nos diz: levanta-te, eu te ajudo e eu te sustento. Pedro fracassou nessa empreitada, em afundar. Mas o mais importante, que nessa história, Cristo estava com as mãos estendidas. Com você é a mesma coisa. Você pode achar que você não é amado, que você não vai conseguir, mas lá no finalzinho, Cristo está de braços abertos, com as mãos estendidas, esperando por você. Segundo ponto que eu acho interessantíssimo aqui, que representa um fracasso ou insucesso com Pedro, seria quando ele repreende Jesus Cristo, quando ele prediz a sua própria morte. Mateus capítulo 16, versículo 31 até o versículo de número 33, vai nos falar sobre essa repreensão que Pedro faz para Jesus Cristo. Como lemos na contextualização, nós lemos que Pedro era um iletrado perante aos que estavam ali representantes da sinagoga, dos judeus, enfim. Então, nós entendemos que ele poderia ter uma falta de entendimento quanto a essa repreensão a Jesus Cristo. Quando eu vou ler esse versículo, e eu começo a ler e reler o versículo, eu vejo que Pedro, ele teve um insucesso muito grande, porque em 3 anos e meio de caminhada cristã, Cristo sempre repetia que ele estaria indo para morrer, que os profetas falaram sobre ele, que ele seria um sacrifício vivo, que ele ressuscitaria no 3º dia após a sua morte. E nós temos um trecho que fala sobre 2 homens que estavam a caminho de uma cidade, que parece que tinham esquecido das palavras do Senhor. E o mais lindo é que o próprio Senhor aparece para os 2 e relembra tudo aquilo que os profetas e a palavra prediz sobre Cristo. E no momento em que estava se escurecendo, que eles ceiaram, ao partir do pão, eles se conheceram o Senhor Jesus ali. Nós temos essa mania de queremos repreender o Senhor por qualquer coisa em nossas vidas. Ou dizer que Ele está errado em algum momento. Mas uma coisa é certa, mesmo sendo desta maneira repreendendo o Senhor, ou repreendendo a Deus, por qualquer coisa que Ele tenha feito ou queira fazer, que nós não entendamos, Ele carinhosamente nos adverte e nos mostra que seria dessa maneira. Nós não compreendemos, não queremos aceitar muitas vezes aquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu tenho certeza que Ele tem muito para te ensinar. Assim como Pedro aprendeu, Cristo também quer te ensinar. Terceiro ponto que eu encontro aqui na palavra do Senhor, que foi um insucesso que Pedro demonstrou sobre Cristo, ou perante Cristo, é quando ele se recusa Jesus a lavar os seus pés. Essa passagem eu encontro em João capítulo 13, versículo 8, que fala que Pedro não quis que Cristo lavasse os seus pés. Mas Cristo disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então prontamente Pedro diz: então lava os meus cabelos, lava as minhas mãos. E Cristo diz: pela palavra já sois purificado. Ao ler essa passagem, eu fico maravilhado como Jesus, com mansidão, conversa com Pedro. Quando lemos o Evangelho de João, nós entendemos um Jesus mais íntimo, mais carinhoso, mais amável. Um Cristo mais receptivo às perguntas de seus discípulos, que como Pedro,
eram iletrados ou ignorantes no que tangia a palavra de Deus. E numa demonstração clara de humildade, o Senhor lava os pés dos seus discípulos. Jesus mostrou a todos nós que Ele veio na simplicidade. O seu nascimento foi dentro de um estábulo, foi colocado em uma manjedoura. Uma infância simples, o pai carpinteiro e a mãe dona de casa. Uma adolescência também, acompanhando o pai nos trabalhos. Depois encontramos Jesus, ainda menino, ministrando na sinagoga, com toda a sabedoria e também com toda a mansidão. E encontramos um Cristo que veio até João Batista, e que veio e se deu em sacrifício vivo a nós, e entendemos pelo ato que ele vem ao tanque batismal, aquele local onde se batiza. João Batista diz: eu não sou nem digno de desatar a sandália de seus pés. E ele, com toda a mansidão e humildade, diz assim: é necessário para que se cumpra a justiça de Deus. Jesus é humilde. Esse é o Cristo que eu e você, nós servimos e nós amamos. Quarto e último ponto que eu quero aqui trazer a você é que Pedro, ele cai no sono no Getsêmani. Mateus capítulo 26, do 40 ao 41, diz que Pedro cai em sono profundo com mais 2 discípulos. E o interessante é que Cristo compreende a situação. Ele fala: a carne é fraca, mas está pronto o espírito. Numa alusão de que o nosso espírito, ou nós estamos sempre em contato com o Senhor, independente da situação. Quando leio essa passagem, eu aprendo que Jesus Cristo compreende as nossas falhas e as nossas necessidades. Quando eu leio essa passagem, eu começo a perceber que Jesus Cristo, Ele entende toda a humanidade. Independente da situação que você passa, em que você vive, ou até mesmo daquilo que você pensou e não cumpriu, Jesus Cristo, Ele é capaz de fazer muito mais. Nós entendemos que Pedro, ele teve sucessos e fracassos. E nós temos um comparativo com Pedro, que andou com Cristo, e nós, que não estamos visivelmente com Jesus, mas espiritualmente andamos lado a lado. Você pode se perguntar: eu tenho várias falhas, vários erros, como é que Cristo pode olhar para mim? Ele pode querer que eu continue abençoando, eu continue o servindo, se eu sou tão falho? A resposta é simples. Jesus veio ao nosso mundo assim 100% Deus, mas também veio 100% homem. As nossas dores, as nossas tentações, os nossos problemas, as nossas culpas, aquilo que nos traz amargor, Jesus passou não somente no seu dia a dia, mas também ele pôde acompanhar várias situações. Pedro não é exceção aqui na vida cristã. E também Pedro não é exceção nos nossos dias. Nós temos um comparativo muito grande entre Pedro e nós. Se você acha que você não tem valor e que Jesus não te ama, tire da cabeça isso. Porque assim como Pedro foi tão falho, também teve os seus acertos. E eu tenho certeza que você vai conseguir trilhar o caminho do Senhor, com toda certeza. Bom, meus queridos, eu trouxe a vocês algumas definições de sucesso e fracasso na vida cristã. Pedro foi um grande exemplo de homem que tanto errou quanto acertou. Pedro esteve ao lado de Cristo várias situações. Pedro acompanhou vários milagres. Pedro acompanhou várias situações que Cristo esteve ali, principalmente nos milagres, nos feitos. E se em algum momento ele disse que Jesus era o Cristo, é que ele percebeu que Jesus tinha poder para fazer várias coisas. Aquilo que foi falado aqui, eu tenho certeza que você irá guardar no seu coração e também irá fazer um comparativo de Pedro com você. Pedro foi muito falho,
mas Pedro foi muito abençoado. Se você colocar em prática aquilo que você ouviu, você vai viver conforme aquilo que o Senhor Jesus quer para nossas vidas. Espero que você tenha aprendido, que você possa ter realmente várias lições e saber que você não está sozinho nessa, que você realmente tem falhas, mas que o Senhor te ama. Nós aprendemos muitas coisas com Pedro. Pedro foi falho, Pedro foi bruto em alguns momentos, mas Pedro aprendeu várias lições e depois da morte do Senhor Jesus, ele pôde exercer aquilo que ele aprendeu. O que eu acho mais legal quando Pedro ele faz essa caminhada com Cristo é que Pedro tem muitos erros. E com certeza Pedro, em algum momento da sua caminhada, pensou que ele não seria mais tão necessário e também que ele não seria mais tão usado pelo Senhor. Mas o que eu acho muito bonito, eu acho muito legal, é que o Senhor Jesus, mesmo com toda a falhabilidade de Pedro, ele usa Pedro de forma poderosa. Existe um momento em que Pedro lhe dá uma escorregada muito feia, que Paulo até repreende ele por isso. Mas Pedro, ele continua sendo usado pelo Senhor e sendo um referencial para toda a igreja. Até que hoje a Igreja Católica Apostólica Romana tem Pedro como Papa. Mas assim, independente disso, quando eu leio os sucessos e fracassos da vida de Pedro, eu vejo que Pedro foi o vencedor. Pedro era um pescador, era um homem simples. Pedro era um homem que não tinha estudo, não tinha um conhecimento pleno como deveria ter, mas Jesus Cristo usou Pedro poderosamente. O que eu acho mais lindo dessa história é que o Senhor Jesus usa a mim e usa você. Homens falhos, pecadores, como aquele ditado que come arroz e feijão e peca da mesma maneira. Olha quantas coisas boas Cristo fez com Pedro e como Pedro foi útil também para o ministério com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, é uma lição importante que nós aprendemos hoje. Pedro nos mostrou que também com falhas, nós podemos também ser usados na mão do Senhor, como ferramentas preparadas na mão do Senhor. Ele quer usar a sua vida, Ele quer que você venha, te encontre ao seu caminho e exerça aquilo que Ele coloca nas suas mãos. É maravilhoso. Quando eu leio sobre Pedro e sobre os apóstolos, vejo que foram homens falhos, cheios de erros e cheios de dúvidas. Mas Cristo nos mostra que mesmo com a nossa falhabilidade e a nossa falta de exercermos algo, Ele pode realmente nos usar e nos abençoar. Amém? Bom, quero orar com você nesse momento. Quero que você ore juntamente comigo e nós vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa e louvar a Deus porque Ele usa aqueles que não são. A palavra diz que Ele usa os fracos para confundir os fortes e os loucos para confundir os sábios. Se você é louco e se você é fraco, glorifique ao Senhor porque Ele usa os fracos para confundir e os loucos para confundir. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra, através de Pedro, que nós podemos ser usados pelo Senhor. Pai amado e Pai bendito, nesse momento, te agradecemos por essa palavra e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine cada vez mais a andarmos com o Senhor, a sermos espelhos do Senhor. Pai, o Senhor nos mostrou que Pedro foi falho, que Pedro teve as suas características, que muitas delas com certeza não foram tão assertivas, mas eu tenho certeza, ó Pai Santo, que o Senhor, Pai, mesmo com nossa falhabilidade, assim como Pedro foi usado,
o Senhor também pode nos usar e pode nos abençoar. Nós queremos te pedir, Pai, nos ensina mesmo para que nós possamos, ó Pai Santo, sermos abençoados e usados pelo Senhor. Quando lemos sobre Pedro sendo usado para curar pessoas, até mesmo o Pai Santo, que foi na casa de pessoas e pessoas foram curadas, quantas pessoas ali, ó Pai, foram abençoadas pelo nome do Senhor Jesus, através da vida de Pedro. E eu aprendo aqui, Pai, nessa lição importante, eu aprendo que o Senhor tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos usar. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui. Seja bem-vindo ao Nazaon. E eu tenho certeza que você vai aprender muito mais. Não somente comigo aqui, mas com os nossos outros programas. Porque vai ser uma programação abençoada. Igreja Nazareno de Pedreira. Uma igreja voltada a você e a sua família. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.